meus queridos alunos do sexto ano, né? Estou com muita saudade de vocês, né? E como não posso estar presente aí nem vocês, né? Devido ao coronavírus, que nós temos que cuidar, né? Não sair de casa, cuidar nossos familiares, né? Então eu vou gravar vídeo para auxiliá-los na matéria, você entender bem, para poder responder as questões, tudo. Primeiramente, né, eu assisti a aula de manhã, que vocês também assistiram, né, só alguns que não conseguiram, né. Primeira coisa, estudar os séculos. Depois, né, eu já comentei com vocês sobre séculos um pouco, né, séculos, só que tem uma coisa, na hora que a professora foi comentar lá, só o 1500, ela confundiu na hora que ela estava comentando sobre o assunto. Então lembra, 1500 é século XV e não século XVI. Se fosse 1501, aí seria século XVI. Vocês sabem que o século sempre começa em 1 e termina em 0, né? Então veja bem, então quando nós falamos, né, 1500 é 15, não tem mais nada para frente. Tem 00, então é século XV. Se fosse 1501, aí seria 15 mais 1. Se for 1521, seria 15 mais 1, do mesmo jeito, seja o número que for na frente. Mas a gente comenta depois, né? Eu assisti a aula, né? Até por isso, para a gente poder depois comentar direitinho, né? Então vamos lá. A palavra tempo divide em 3 categorias, né? Nós comentamos na sala: tempo, clima. Tempo cronológico e tempo histórico, né? Tempo clima é o que? São as chuvas, os ventos, são o que? Os fenômenos da natureza. Tempo cronológico são segundos, minutos, horas, dias, anos. Então são o quê? Aí a partir do momento é cronológico, que vai o quê? O tempo vai passando em termos de, né, segundo, minuto, hora, tudo isso que vai passando. Então é o tempo que cronológico, né? Cronológico. Tempo histórico, a gente fala o quê? A gente vai falar de idade, vai te contar, ó, idade antiga, idade média, né? Pré-história, né? Então a mesma coisa, pegando por sequência, né? Pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, né? Tudo. Então são isso. A idade moderna no Brasil, colônia, Brasil Império, Brasil República. Então a partir do momento é o quê? Esse é o tempo que histórico. Então, há 4.000 anos, na Babilônia, cidade importante da antiguidade, a observação do ciclo dos astros e de comportamento dos animais, a aplicação de um sistema de contagem de tempo, observando o quê? Especialmente a lua. Então o tempo deles observava o quê? Muito a lua, né? A lua era muito bem, né? Eles observavam muito esse fenômeno. Por que a semana tem 7 dias? Então lá, por que a semana tem 7 dias? Astrônomos, né? Astrônomos. Então, eles o quê? O que acontece? Os astrônomos da Babilônia observaram o quê? A lua demorava 7 dias para mudar de fase. Então, veja bem, de nova, crescente, cheia, minguante, ela levava o quê? 7 dias. Então, 7 dias, convencionou, você colocou como fosse semanas, os 7 dias da semana. Então, uma fase da lua, 7 dias, outra fase, outros 7 dias, as coisas tudo. E nós já comentamos na sala de aula que um ano, ele não tem só 365 dias, né? Um ano, ele tem 365 dias e 6 horas. Você vai guardando 6 horas de um ano, de outro, pode ver 6, 12, a partir de 18 e 24. Então, no quarto ano é o ano o quê? Bissexto. Então, o ano não é só 365 dias. Tem o quê? Vai guardando um saquinho 6 horas, 6 horas, 6 horas, e no outro ano, ano bissexto. Tudo bem? A origem dos nomes dos meses do nosso calendário. Janeiro é dedicado ao que? O deus romano, Jano, Deus dos princípios. Deus dos princípios. Então ele sempre colocava o quê? Né? Um nome de alguém, ou algum fato importante, de um deus, alguma coisa. Então, fevereiro, mês dedicado ao deus romano, né? Fébruaro, né? Deus dos mortos. Então, março, dedicado ao deus romano da guerra, Marte. Abril, da palavra abrir,
o despertar da vegetação. Maio, dedicado ao que a deus Maia, mãe do deus Mercúrio. Junho, dedicado à deusa das mulheres, casada, Juno. Então, pensa bem. Julho, dedicado ao imperador romano Júlio César. E agosto, dedicado ao imperador romano Rômulo Augusto. Lembra que, né, que comentamos, o imperador romano, Júlio César, tinha 31 dias no mês de julho. Aí, pensa bem, o imperador, né, a partir do aumento Augusto, peraí, o Júlio César tem a partir do aumento o quê? O mês de 31, o mês do outro vai ter o quê? 31 também, agosto é 15 do mês de 31, por isso tem julho, tanto julho quanto agosto, os dois são 31 dias. Então um não aceitou ter o quê? Menos dias do que o outro, né? Os menos dias do que o outro, então a inveja já começou lá atrás. Setembro, 7º mês do ano romano. Outubro, 8º mês do ano romano. Novembro, 9º mês do ano romano. Dezembro, 10º mês do ano romano. Então são o que? Né? Então, e tem também o que? Cada sua coisa tem a sua peculiaridade. Então veja bem, primeiros relógios da humanidade, né? São relógios de sol há 4.000 anos. Quem que é a partir do momento que inventou, que criou? Os egípcios. Né? Então pensa bem, Quebricidra, relógio de água, que é onde? Grécia, né? E ampulheta, que vocês sempre já comentaram bastante, França, né? Salvo engano, no ano 750, né? Salvo engano. Então, o que acontece? Então tem o que? As invenções, então isto é o que? Muito importante para nós, né? Sabemos o que? Quem criou isso, quem criou aquilo, qual é a importância disso, qual é a importância do outro, das outras coisas, isso é o que? Então tudo o que? Se pega o que? Na observação, né? Então pensa bem, o tempo é questão fundamental para a nossa existência, né? Inicialmente, os primeiros homens habitavam a Terra, determinaram que a contagem desse item por meio de constante observação dos fenômenos naturais, né? Dessa forma, as primeiras referências de contagem do tempo estipulavam o quê? Que o dia e a noite e as fases da lua. Então até o que? Estipulavam, né, que o dia e a noite, a fase da lua, a posição dos astros, a variação de marés e o crescimento das colheitas pudessem o que? Metrificar. Então, o que? E quanto tempo se passou, na verdade, os critérios para operações são diversos. Então, pensa bem, então essas mudanças vai de época para época, de lugar para lugar, no tempo a partir do momento, mas o tempo não para. Fala assim, não sei o que, vão estacionar o tempo cronológico, as coisas tudo vão parar, tudo por aqui. Não, o tempo não para. Se você vai fazer uma coisa, ou você fez ela ou não fez. Mas falar que o tempo para, não para, né? Então, são critérios, a partir do momento, são diversos, né? São critérios diversos sobre isso, né? Espero que tenha entendido um pouquinho do tempo, né? Que nós ainda vamos comentar mais, né? Sobre esses itens, né? Então, é importante que saibamos, né? Existe o quê? O tempo histórico, que envolve, né, fenômenos naturais, as coisas tudo. Então, isto é de extrema importância, né? Então, quando nós falamos assim, dezembro, quando chegamos em dezembro, então assim, mais um ano é encerrado em nosso calendário, né? A sensação é que isso acontece por todo o planeta, com toda a humanidade. Mero engano, a humanidade é construída por civilizações que são distintas. Distinta quer dizer o quê? Estão diferentes, que produzem cada um o seu próprio calendário. O nosso planeta, algumas civilizações já ultrapassaram o 4º ou 5º milênio, enquanto outra ainda não chegou ao 2º. Durante a história, a humanidade teve o que? Vários calendários foram criados e apagados do mapa. Calendários dos antigos egípcios, sumérios, maios, babilônios, né, astecas, entre muitos outros, né? A maioria deles tem as suas origens atreladas às religiões seguidas por cada civilização
como um marco de sua contagem e nos ciclos solares e lunares. Então, veja bem, né? Ao chegarmos ao ano 2008 da era cristã, esta data não diz nada acerca de 70% das pessoas distribuídas pelos países. Então, veja bem, mais que um ano, então estarão o quê? Outras civilizações do século XXI em 2008. Em 2008, vocês acham a partir do momento o quê? Mais em que um ano estão ou estarão outras civilizações no século XXI em 2008? Quais os principais calendários existentes nos dias de hoje? Além do calendário cristão ou gregoriano, temos o calendário judaico, o calendário muçulmano e o calendário chinês. Cada momento histórico diferente, datas específicas. Então, veja bem, não é o nosso calendário, né? Então, veja bem, não é lá, né? Você pode ver que tem pessoas que a partir do momento tá lá, o calendário está lá na frente e outros estão para trás. Então, até isso aqui não quer dizer que hoje para nós é um dia e no outro todos os países também seguem essa margem. Não, né? Segue esse ponto. Não, eles têm o quê? Cada um tem seu calendário da maneira que a partir do momento lhe seja mais agradável e que traga mais benefício, né? Né? Então, diante dos calendários tão distintos, ou seja, tão diferentes, que percebemos que a humanidade é rica em tradições culturais, né? Então, veja bem, é rica em tradições e a partir do momento das tradições dela e a cultura delas, muitas além da nossa civilização judaica cristã. Então, dessa aqui, então nós estamos falando, não é só para assim, evoluído demais, essas pessoas evoluídas, a outra não é evoluída. Não, cada um tem o seu ponto e sua evolução. Temos que respeitar cada cultura, cada pessoa, né, sua etnia, né? Tudo a partir do momento nós temos que saber o que respeitar os outros. A primeira coisa temos que respeitar vocês, respeitar o seu colega na sala de aula, respeitar o que o pai, respeitar a mãe, o avô, a avó, né? Preocupar com eles. Então esse que é o ponto essencial da vida. Você dá valor na tradição, nos seus, a partir que as pessoas que vieram antes, seus ancestrais. Então nós temos que saber o que? Valorizar e valorizar a cultura alheia. Você tem seu jeito de ser e de agir, mas você tem o que? A obrigação de respeitar as outras pessoas e valorizar as outras pessoas. E não são iguais a você. Ainda bem, todos fossem iguais, seria o quê? Seria até chato, né? A vida seria bem chata, né? Se todos a partir do momento fossem iguais. Aí as diferenças traz o quê? Que traz bastante benefício. Então, daí temos que saber o quê? Quando as coisas é de um jeito, né? E quando as coisas são de outro jeito. Então nós temos que saber valorizar a cultura de cada um, né? De cada um. Então, continuando, né? Então, cite três marcações do tempo, né? De 3 formas usadas para marcar o tempo. Né? O que vocês pensam agora? Pensa aí. O relógio. Sabe o que é relógio antigo de pulso? Lembra? Né? Ampulheta. Então, gnomo, alguma coisa assim que eu não me lembro muito bem. Tudo também eu utilizava para marcar o tempo. Então, vou perguntar a vocês agora, registre 3 situações em que o tempo passa rápido e 3 situações em que você sente que o tempo passa devagar. Mas assim, o que passa devagar? Tá lembrando aí? Então vamos, o tempo passa rápido, o tempo passa devagar. Dormindo, esperando o médico, passeando no ônibus, brincando de
fazer exercício de matemática, né? Aí você vai ver, né? Identifica as diferentes tipos de tempo observando, né? A partir do momento, né? Observando alguma imagem, alguma coisa que tem na sua mente, as coisas tudo. Aí você fala assim, todos são 3 tipos, os principais, né, tipos de tempo. Pensa bem, tempo histórico, tempo clima, tempo cronológico, né? Vai imaginando o quê? Vai identificando alguns na sua cabeça, né? Na sua cabeça, e nós já falamos sobre isso um pouco no texto, tudo, mas vai pensando. Algum que você pode pensar em tempo, né? Então, pensa bem, explica a frase. Os dias podem ser iguais para um relógio, mas não para o homem. O que você quer dizer isso? Os dias podem ser iguais para um relógio, mas não para um homem, né? Então, se você souber, né, você me responda isso. E se tiver como mandar, eu deixei meu e-mail lá, vocês podem mandar para o meu e-mail, carlosvitor, com 2T, né? @dv.obsp.org.br, né? Mas ele tá lá, eu coloquei lá para vocês, né? Então, esse é sobre o tempo. Aí depois nós vamos debater mais, esse aqui é da pré-história, tudo, então nós vamos debater mais ainda. Depois nós vamos entrar no Egito, que eu sei que vocês gostam, eu já, né, no 6º A, tudo, eu já questionei com vocês, tem aluno que até participa muito da aula, né, participa muito, né, eu tenho bastante saudade de vocês, participo muito, e eu tenho certeza que quando eu falar da matéria, vocês vão prestar bastante atenção, né? Sei que também eu não estou acostumado a dar aula online, né? E nem, na verdade, eu nem era ninguém falou me, Carlos, vai lá dar aula online, grava vídeo. Não, eu poderia ter só enviado a matéria, vocês fazerem exercícios, coisas tudo, mas eu preferi dessa forma, porque para mim é mais fácil para eu poder trocar ideias com vocês, né? Então lembre bem, quando, depois, antes eu não quero deixar para lá, porque sempre quando nós falamos 1600 é século XVI, né? 1700, século XVII, 1800, séculos que? 1800, século XVIII. Agora, se fosse 1603, aí não é século XVI mais. Aí é século XVII, 1603, ele já começou, né? Ele já tem o quê? Ele já é 17. Quando lembra bem, é como se fosse 16 mais 1, aí vai para 17, né? Então, sempre quando termina em 2 sempre vai ser aquele século de trás, ou 16, ou 17, ou 18, ou 19, ou 20, né? Agora, se tiver um 1, ou 10, ou 15, tiver algum número para frente, né, que tiver no final também tiver número, pode ter certeza que ele é o próximo século, né? Mas depois eu vou comentar com vocês direitinho, eu mando os exercícios para vocês fazerem, né? Eu tenho certeza que até acho que nós já comentamos na sala de aula e vocês acertaram mesmo as questões, né? São pessoas bem evoluídas, né? Eu vou enviar esse vídeo para vocês, vou gravar outros vídeos, né? E vou tentar, agora que é negócio do tempo, as coisas tudo, às vezes fica até meio perdido um pouquinho, tudo, mas é fácil você entender. Você tem a apostilinha, ela explica cada fase direitinho do tempo, não é coisa do outro mundo. Agora, uma coisa que eu ia falar para vocês, pré-história, vocês sabem que nós falamos, né? É período eolítico, Paleolítico inferior, Paleolítico superior, Mesolítico, Neolítico e Idade dos metais. Aí você fala assim, mas, professor, na sala de aula você não falou tanto disso, não falou esses 5 períodos, né? Você falou 5 períodos, não, até aumentei, para 6 períodos. Agora, na verdade, né, tudo que eu comentei um pouquinho do Eolítico, mas na verdade fala mais do que? Do Paleolítico inferior, Paleolítico superior, Neolítico e Idade dos metais. A gente já comenta sobre esses 3, né? O Paleolítico se divide em 2, né? Inferior e superior. É o que cobra no vestibular, em concurso, cobra assim, divide a pré-história dessa forma. Pré-história, você já sabe a coisa o quê? Que veio antes da história. Pré. Antigamente tinha o pré-primário, que era antes do primário. Talvez os pais de vocês se lembrem disso, que tinha o pré-primário. Hoje não tem, hoje é diferente, né? Só que tem uma coisa.
Então deu para entender um pouquinho, espero na outra aula, vou tentar explicar até melhor, né? Nem estou acostumado muito, né? E cuidado, não sai às ruas, se cuida, usa máscara. E a primeira coisa que eu quero que Deus quiser, nós estejamos de volta logo, juntos, né? Podemos, né, trocar ideias. Eu tenho certeza que vocês estão com muita saudade da escola, né? Não sei se está com saudade de mim, eu já não sei, mas da escola eu acho que vocês estão com bastante saudade, né? Então eu desejo vocês tudo de bom. Vou gravar um novo vídeo, tá? Essa semana ainda, que Deus quiser, eu vou gravar. Aí eu já vou começar a comentar do Egito. Acho que eu vou falar um pouquinho mais da pré-história e depois eu já entro no Egito e nós vamos seguindo. E eu vou mandar todos os vídeos gravados a vocês, né? Pretendo gravar da melhor maneira possível, né? E eu vou deixar claro a vocês que eu não estou acostumado muito online, então fica mais difícil para mim. Eu estou acostumado mais em sala de aula, trocar ideias, coisas tudo. Nunca nem entreguei currículo nem nada para me pegar o outro tipo de serviço que fosse online, que eu prefiro estar perto, né? É como tá assim, né? E eu estou trabalhando com vocês, né? E tudo está parado, né? Até a outra profissão minha de advogado, as coisas tudo, nem audiência está tendo agora, porque esse negócio de coronavírus, eles não querem nem ter audiência para poder evitar que haja contágio, né? Contágio. Então, desejo a vocês tudo de bom e tenham, né, uma ótima semana, faça meus trabalhos direitinho, preste atenção, né? Logicamente, se você não entendeu, tem coisas que você às vezes pode não conseguir fazer, mas faz o que você puder, eu tenho certeza que você tem competência e vai conseguir. E tudo de bom.